Está ouvindo rádio. Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Ei, você sabe, o rádio evoluiu. E a Local Web tá nessa e com tudo. Agora você ouve a gente no site, no aplicativo, na Alexa e, claro, no seu celular. Onde você pode mandar até uma mensagenzinha no WhatsApp. É o dia todo conectado com a gente. Ah, e você sabe, não somos só áudio, também somos vídeo. Tem conteúdo ao vivo. Tem muita coisa gravada pra você ver quando quiser. E aqueles cortes bem legais no TikTok e Instagram também. Com emoção, Com interação, com presença. Acesse radiolocalweb.com.br ou baixe o nosso app. O rádio continua junto com você e mais inteligente como nunca. Local Web. É rádio, é TV, é tudo pra você. Local Web. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país. Na escola onde ele estuda é longe e tem esses morros para subir e eu tenho muita dificuldade também. Ele não é tudo. Sem o ônibus, não tem como as crianças estudarem. Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá. Quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar. Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Multiversando. Agradeço aos meus patrocinadores, porque sem eles, esse programa maravilhoso que eu faço toda quinta-feira
não seria possível. Então, muito obrigado a todos os meus patrocinadores. E hoje eu queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Gilberto. Sim, um grande amigo que eu conheci e que eu comecei a fazer tratamento com ele. Hoje vocês podem ver que eu estou bem zen, bem tranquilo. Hoje eu saí da clínica dele, a Clínica Madu. Nossa, eu saí tipo onde eu tô, aqui à direita ou à esquerda, de tão zen que eu tava. E boa noite, David. Boa noite, Xandinho. Boa noite, meu amigo. Sabe o que é legal? O povo aqui, a gente podia colocar uma câmera antes. Porque aqui é mó alegria. Quando começa, Xandinho, boa noite. Como vocês estão? Quer saber? Vou parar de fazer o teatro. Tem que ser alegre, Xandinho. Vou parar de fazer o teatrinho de Cezé. É isso aí. Seja você. Muito boa noite, Xandinho. Seja bem-vindo a mais um Multiversando, meu amigo. Boa noite, David. Boa noite. Mas olha, eu tenho que agradecer muito ao Dr. Gilberto, porque ele fez umas acupunturas em mim, cara, que eu saí de lá mais relaxado. Acho que eu não tava mais... Acho que eu parecia manteiga, de tão relaxado que eu tava. E eu encontrei uma certa pessoinha que acho que você conhece, a Mamãe Lu. Ela tava por lá, né? E ela me disse que você não estava com preguiça de ir no Dr. Gilberto. Na verdade... O que a gente faz agora? Na verdade, eu estava trabalhando, inclusive fazendo a arte que, né, era pra me ter entregue há uns dias atrás e eu acabei não entregando, né? Então... precisei trabalhar, né? Teve que programar as coisas. Já pensou se tivesse ido? Ia sair mais tarde a programação do seu programa. Mas eu teria te encontrado lá. É verdade. Mas semana que vem eu estarei aí, doutor. Com fé em Deus. É isso aí. Vamos, David. Oi. Temos que falar da rádio, do aplicativo da rádio, né? Isso aí. Vamos falar então do aplicativo da rádio. O aplicativo da rádio, que você pode baixar no Apple Store ou no Google Play, é totalmente de graça. Exatamente. Como diz o seu Siriqueijo, é totalmente de graça. Mas se vocês tiverem algum tipo de dificuldade de achar o aplicativo da rádio lá, digitando na sua loja de aplicativo, escreve lá Rádio Local Web. Se você tiver dificuldade, é só você entrar na www.radiolocalweb.com.br, que a hora que você entra no site, ele aparece um pop-up que ele sobe assim e mostra, baixa aqui o aplicativo da rádio. E ele leva diretamente para a sua loja de aplicativos, você consegue baixar lá. Isso é novidade, não é? Não sabia disso. Você viu? Legal. Estamos atualizando cada vez mais. E também, agora temos que falar das minhas redes sociais, aqui embaixo. Meus 2 Instagrams e o meu canal do YouTube. Este episódio amanhã vai para o meu canal do YouTube no mesmo horário, só que gravado. Bom, David, acho que eu não tenho mais nenhum recado a ser dado, né? Creio que não, Xandinho. Eu acho que esses foram os recados. Bom, hoje eu estou aqui com um amigo meu que ele já esteve aqui falando de futebol e hoje ele está retornando para a gente falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, Emanuel, tudo beleza? Tudo bem? Boa noite, telespectadores. Meu nome é Emanuel, vim aqui participar do Multiversando e esta noite estarei contando curiosidades para vocês sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Exato, porque além de futebol, o Emanuel também manja de história. Obrigado. É isso aí. E vamos começar pela Primeira Guerra, Emanuel. O que levou à Primeira Guerra? Quais foram os fatores que levaram à Primeira Guerra? A gente vinha de um processo... A Europa vinha de um processo pós-revolução industrial. Certo. E a gente tinha o neocolonialismo, que era as potências europeias, França, Alemanha, Inglaterra, buscando em suas colônias na Ásia e na África matéria-prima para a indústria, para gerar mercado consumidor e renda. E conforme isso, eu tenho um terreno na África, num certo ponto da África, e aí a Inglaterra tem um ponto na África, e a Itália tem. E aí tem um ponto entre esses dois que tem muito ouro. E aí eles tentavam e acabavam se colidindo. E isso começou a gerar pequenas faíscas. Também na Europa isso estava acontecendo na África, mas na Europa a gente vivia um processo que a tradução do francês é Belle Époque, que era a Belle Époque, que era um período de muita prosperidade europeia, muita evolução em automóveis, tecnologias, culinária, lazer. E isso também começou a gerar umas faíscas, porque conforme era um expandimento na Europa,
colidia alguns países também. E agora, mais perto da guerra, a gente tinha o nacionalismo, que eram dois. Era o pan-eslavismo, que era a intenção de juntar todos os países eslavos em um só país, e o pan-germanismo, que era fazer uma união entre todos os países germânicos. Outro fator que provocou foi o revanchismo francês contra a Alemanha. A França queria a revanche da Alemanha, porque perdeu para ela na guerra franco-prussiana e perdeu também os territórios da Alsácia e Lorena. O estopim da guerra foi na região dos Balcãs, que é aquela região que fica perto da Turquia ali, que é Grécia, Ucrânia, esse território. Sim, esse lado. E aí tinha dois interesses. A Sérvia tinha o interesse de formar a Grande Sérvia com os países eslavos e os Balcãs. E esse projeto sociopolítico foi aprovado pela Rússia, e a Rússia apoiou eles. Por outro lado, a Áustria-Hungria tinha o objetivo de ir nos Balcãs e fazer uma monarquia tripla também, que era a Áustria, a Hungria e os Balcãs. E, então, em 14 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, arquiduque do trono austro-húngaro, chegou a Sarajevo, capital das Bósnia-Herzegovina, para apresentar esse projeto político para a população, para ver se eles aceitavam. Sim. E ele foi assassinado por um estudante chamado Gravilo Princi. De 18 anos. De 18 anos, que fazia parte de uma sociedade chamada Mão Negra, que era contra esse projeto. E logo depois disso, cada país foi declarando guerra contra os eixos. Na verdade, quem mandou esse estudante não foi nem essa Mão Negra, foi a... O governo. Foi a Alemanha, não foi que mandou? Foi. Tá vendo? Eu também entendo um pouquinho. Eu já não entendi nada desde o começo. Pra mim, vocês falaram grego pra caramba. E eu sinto até, nesse momento, o meu professor de história quer me matar. Verdade. Meu Deus do céu. E assim, Manuel, as grandes potências... Nessa época ainda tinha os impérios, né? Era o Império Austro-Húngaro, tinha o Império Otomano, que... Era toda aquela Turquia, parte do Oriente Médio e tudo mais. Uhum. E tinha o Império... Império Alemão. Era chamado de Império Alemão, mas era o território ali da Alemanha mesmo, só com a junção de mais alguns países. Sim, eles eram comandados por um czar, certo? A Rússia era comandada... A Alemanha. A Alemanha e a Rússia também era comandada por um czar. A Rússia era comandada pelo czar Nicolau II. Sim. E a Alemanha era comandada... Bom, depois o David pesquisa aí pra gente. Eu não faço... O que é czar, gente? Um czar é um rei, David. Ah, rei. É um rei. É um czar. Eu tava pensando que era alguma coisa gastronômica. Uma sopa, é um rei. Um prato diferente. É um rei, David. Um czar é um rei, é um monarca. Mas por que não chamava de rei? Não, é porque eles chamavam... Porque czar é imperador em uma língua europeia. Exato. Tá aí a explicação. Alto e claro. Entendi. Então, aí quais... Será que um dia eu vou ser um czar? Ô, Emanuel, e quais foram os armamentos iniciais da guerra? Quais foram os armamentos iniciais? Antes da guerra, a gente teve um período ali de alguns meses chamado Paz Armada, que, para se precaver, ainda não tinha acontecido o assassinato de Francisco Ferdinando. Sim. Mas como os países já sentiam um clima de guerra no ar, começaram a investir muito em indústria bélica e guardando arma. Porque a Europa era basicamente um barril de pólvora prestes a explodir. Exato. E aí foi juntando pra falar, a hora que explodir a guerra, a gente tem armamento. E começou com armamentos básicos, canhões, revólveres... E tudo mais. Revólveres, espingardas, metralhadoras. Ainda não tinha tecnologia de fazer armas químicas. Foi criada durante a Primeira Guerra Mundial, mas uns anos pra frente. Sim. E no Império Otomano eles ainda usavam cavalos e umas espadas. Sim. Você acredita nisso, David? Eu não acredito. Eu acredito. Sei lá, nem sei se eu acredito mais. Ai. É tanta coisa que... Então, eles usavam canhões, metralhadoras e pistolas. Aí depois chegou, mais pra frente, começaram a chegar os famosos aviões. Uhum. Que os aviões, eu também pesquisei um pouquinho. Eu posso falar o que eu sei? Claro. Então vamos lá. Os aviões de início... Eu também sei a hora, 7h19. Os aviões de início eram aviões para reconhecimento. O que acontecia? Eram aviões pequenos,
carregavam armamento básico, assim, não tinha aqueles grandes bombardeiros ainda. E o que acontecia? Às vezes esses aviões espiões iam espionar o inimigo. Aí cruzavam com outro avião que também ia espionar eles. O que eles ficavam? Os pilotos de ambos os aviões pegavam as pistolas e tentavam ficar atirando um no outro para ver se derrubava. Então, eles ficavam tentando atirar no outro para ver se derrubavam o avião inimigo. Só que eles falaram, isso não pode acontecer, isso não pode ficar assim. Aí foram criados os bombardeiros. Sim. E foi isso. E negócio de arma química, Manuel? Eles começaram a usar bastante, né? A única arma química usada na Primeira Guerra Mundial foi o gás mostarda, que era um gás para intoxicar os sistemas do corpo, que passava com facilidade por qualquer máscara usada por soldados. O gás mostarda, né? O gás mostarda. Que era um gás que causava bolhas na pele, Isso. uma conjuntivite forte. E o que mais? Era bolhas na pele, conjuntivite forte. E também podia, se você ficasse muito exposto, você já era. Isso acontecia com quem tava de máscara, né? Quem tava exposto sem nada morria em minutos. E também tinha problema nas trincheiras, né? As trincheiras eram grandes... Se eu estiver errado, me corrija, Manuel. Eram grandes buracos que eles cavavam e ficavam assim. Tinha uma trincheira de um lado, arame farpado e uma trincheira do outro. Esse lugar onde ficava arame farpado e minas era chamado de terra de ninguém. Exato. E ninguém podia pisar ali, porque se pisar, bomba, morte. Aí, só que nas trincheiras, a coisa não era muito boa, não. Não era. Ratos, doenças e muitas outras coisas. Ou seja, morreu mais gente em trincheira do que em combate. Tem a estimativa que morreu quase o mesmo número de pessoas baleadas e pessoas mortas por doenças transmitidas por ratos, bactérias. Você acredita nisso, David? Quem vê isso dentro dos filmes acha que ali é um lugar tranquilo, né? Querendo ou não, tudo bem, você tá no meio de uma guerra, mas acha que ali é um lugar, entre aspas, que você se sente seguro. E na verdade... é uma fossa, basicamente. É uma fossa, basicamente. Porque imagina, você tá lá, um monte de ratos passando por cima de você. Dizia que os ratos comiam tudo. Queijo, até a ponta do rifle dos caras o rato comia. Tem gente que não sabe, mas o poder e a força que o rato tem pra roer um aço, pra roer alguma coisa é muito grande. Por isso que é o pior bicho, que eu tenho um pavor gigantesco. E Emanuel, quais foram as grandes batalhas que ocorreram nas trincheiras? A Guerra de Tannenberg, a Guerra de Vermont, a Guerra de Mari e a... Mari. Achei que era Bob Marley. Mari e de Somme. Que a de Tannenberg foi travada entre Alemanha e Rússia, com triunfo dos alemães. E as outras 3 foram travadas, só 2, que foi a de Somme e a de Vermont, foi travadas por Alemanha e França. E a de Mari foi travada por Alemanha, França e a Inglaterra do lado da França. Sim. Emanuel, você ficou sabendo da trégua de Natal? Fiquei. Conta que foi o maior exemplo de humanidade que o século XX já viu. Era o período de Natal e a Primeira Guerra Mundial pegou 3 natais, não foi? Por aí, 3 natais. E um desses natais, soldados esqueceram que eram inimigos e passaram o Natal juntos, comemorando como se fossem familiares. E trocando presentes. Foi o maior exemplo de humanidade do século XX. Vocês acreditam? Em meio a uma guerra gigante, o maior exemplo de humanidade do século XX. Só que os generais não gostaram nada disso. Rapidamente falaram, pode parar com isso aí, estamos em guerra e vamos embora. Mas, maior exemplo de humanidade. Em meio ao caos, o ser humano ainda encontra espaço para ser um ser humano. Você acredita? É isso aí. Agora vamos falar das, digamos, parte marítima do negócio. Os submarinos já existiam, certo, Emanuel? Já. E eles estavam sendo usados principalmente pelos alemães, né? Sim, principalmente. Os alemães foram os pioneiros em usar
submarinos em guerras. E como é que estava a guerra no Oceano Pacífico, na parte oceânica da coisa? Não acontecia muita guerra pelo mar, tipo, guerra de morte, né? Acontecia mais... Os mares eram mais usados como transportes de armamentos, né? Transportar. Tanto que foi por conta de uma entrega de armamento que os Estados Unidos entrou na guerra em 1917. Sim. E assim, eles também eram muito... O Brasil também entrou nessa, viu, gente? O Brasil também entrou nessa. Eu já posso contar essa história? Pode, lógico. Olha, o Brasil, ele teve uma participação pequena na Primeira Guerra Mundial. E digamos que foi pequena e suficiente. Primeiro, eles começaram mandando soldados, médicos para as batalhas, para o front. E depois, eles começaram a mandar uma carga de especiarias para a Europa. Só que nisso, a Alemanha fez um bloqueio marítimo. Tipo assim, daqui ninguém passa. Eles não queriam que suprimento chegasse para a Europa. Atacaram um navio, que era brasileiro, levando suprimentos para a Europa. O Brasil declarou guerra contra a Alemanha. Entrou do lado da Tríplice Entente. Tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Acho que é bom a gente dar uma explicadinha o que é essa Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e até 1917 a Rússia, que saiu por motivos internos que estava acontecendo dentro dela, a Revolução Russa. Sim. Só que em 1917 já entrou os Estados Unidos e a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Sim. E a Tríplice... E a outra Tríplice? A Entente? É. Era formada por França, Inglaterra, a Rússia, que saiu em 1917 por conta da Revolução Russa, e só que logo em 1917 entrou os Estados Unidos de novo. Sim, e aí continuando a história da participação do Brasil. Aí atacaram um navio, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha, entrou do lado dos Estados Unidos, Entende? entrou do lado da Tríplice Entente, aí começaram... Só que o Brasil nessa época não tinha armamento, não tinha nem tática de guerrilha, nem nada. O Brasil era praticamente... Tava saindo do Império, não tava? Tava. A gente tava saindo, 1900. 1900 A República foi dia 15 de novembro de 1889. Tava 30 anos de... Ou seja, a gente tava caminhando. Não tinha... a gente não tinha muito armamento. Resumindo. Aí, um belo dia, eles estão lá no mar, um cara grita que viu um periscópio, todo mundo sai gritando que louco, vimos um telescópio, vamos ser atacados por um navio, por um submarino alemão. Começaram a levantar tudo da cama, começaram a atirar para dentro do mar. Daqui a pouco descobriram que o mar estava cheio de sangue. Ué, mas submarino não sangra. Descobriram que o mar estava cheio de sangue por conta de que eles mataram sem querer um bicho chamado Toninhas, parente do golfinho. E isso foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, basicamente uma vergonha. Não respeita, né? Deve ser por isso que os europeus não respeitam a gente. E aí, David, o que você achou disso? Cara, eu tô... Não consigo nem palpitar. Nem falar alguma coisa, porque eu sempre fui ruim em história. Você era mais exatas? Você era mais exatas? Eu era matemática comigo. Se quiser falar de matemática, também não. Não vamos falar de outra coisa, mas... David. É quase isso. O que você achou da participação do nosso querido Brasil na Primeira Guerra? Olha, eu lembro da participação do Brasil na Copa de 2002, que foi que eu acompanhei, né? E só. Agora, essa participação aí... É porque se a gente for falar em guerra, a gente não quer participar. Não tem vontade de participar. Se os outros quiserem participar, fica à vontade. Mas deixa o meu Brasil aqui quietinho, né? Mas... foi uma parte importante na história, querendo ou não, né? Foi. Mas
Se continuar do jeitinho que tá assim, eu acho que fica melhor. E assim, na Primeira Guerra Mundial também teve uma puta corrida armamentista, né? Sim, que foi a paz armada, que foi a corrida de... É chamada de paz armada e corrida armamentista, que era os países o mais rápido possível investindo em indústria bélica para produzir armamentos para caso a guerra estourasse. Foi nessa aí que inventaram o lança-chamas, né? É. Foi o primeiro... Acho que foi utilizado numa batalha lá, esqueci o nome dela agora. Não foi uma das principais, foi uma batalha secundária, mas o lança-chamas foi uma grande invenção da Primeira Guerra. Mas brutal, né? É brutal porque lança-chamas, né? Não é pouca coisa, não. Bom, agora vamos falar sobre a principal coisa que mudou o cenário da Primeira Guerra. Sim. O tanque. É. O tanque ele foi criado porque eles ficavam naquelas guerrinhas de trincheira, vai, não vai. Aí começaram... Atira daqui, bomba de lá. Ficavam nisso aí. Negócio chato de querer um matar o outro, né? Porque esse negócio... Aí falaram, não, para movimentar isso aí, vamos criar um tanque. O tanque passava por cima das trincheiras, esmagando todo mundo que visse pelo caminho. Isso foi uma grande evolução para a Primeira Guerra, né? Certo, Emanuel? Certo. O tanque de guerra foi criado pela Inglaterra em 1917 para proteger e evitar e ter menos mortes do que acontecia nas trincheiras, porque eram 7 soldados que ficavam em praticamente paredes de ferro maciço e conseguiam ainda exterminar muitos oponentes. Sim. E qual foi a principal batalha que o tanque foi efetivo? Você sabe? Sei, foi a de Vernos. Vermont? No francês se fala Vermont. E como é que o tanque foi efetivo nessa? Foi a batalha que não foi usada homem corpo a corpo. Foi usada só tanques. Então era tanque destruindo outro tanque que destruía outro tanque. E ficava nessa. Bacana, né? E assim, aí a Primeira Guerra ela se estendeu de 1914 até 1918. Isso. E como ela acabou? Ela acabou quando, em 1917, os Estados Unidos não tinham entrado nessa guerra, mas ele tinha participação indireta, mandando armamento para a Tríplice Entente. E numa dessas entregas, 2 submarinos alemães afundaram um navio americano e os Estados Unidos entrou na guerra. Só que era assim, já eram 3 anos de guerra, os países já estavam todos lá embaixo, já tudo em crise, já tudo... E aí os Estados Unidos entram revigorado, sem morte, sem nada. Perceberam que iam perder, então declararam rendição. E em 28 de junho de 1918, foi assinado o Tratado de Versalhes, que colocava a Alemanha como principal culpada da guerra e teve punições como perder suas terras na África e na Ásia, proibição da união com a Áustria, que era chamada de União Anschluss, e pagamento de indenização e um exército até 100 mil homens e não pode passar disso. E foi um baque para eles, né? Foi um baque. A Alemanha praticamente quase faliu. Quase deixou de existir. Faliu. Literalmente ela faliu. E foi basicamente isso resumido. A Primeira Guerra Mundial foi basicamente isso. Bom, como... Dito isso, já que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? E tal. Dito isso, já que acabou a Primeira Guerra... Ah, mas tem uma coisa que eu esqueci de falar. O Emanuel e eu esquecemos de falar uma coisa. O fim da Primeira Guerra foi o que causou a Segunda. Exato. Porque a Alemanha estava falida. E os alemães, principalmente um cabo mensageiro, né? Chamado... com um bigodinho, não sei se vocês conhecem ele bem. Adolf? Ele disse basicamente, ele olhou e falou, peraí, a Alemanha perdeu? Mas que estratégia a gente usou? Eu vou fazer um bagulho louco. Meu país não pode ficar desse jeito. Aí o que ele planejou? Ele subiu em cargos políticos até chegar a ser aos Vingadores. Führer da Alemanha. Aí ele falou, bom,
Vou causar uma segunda guerra aqui e vou acertar em tudo que a Alemanha não acertou na primeira. E acho que vamos deixar isso pro próximo bloco. Ah, eu ia falar isso, né? Como aconteceu o final da Primeira Guerra e aí veio a Segunda Guerra, o que nós devemos fazer? Deixa pro próximo bloco. Sim. Vamos lá? Se você quer saber, fica ligadinho aí. Se você quer saber, fica ligadinho aí. A gente já volta. É VaptVupt. E voltamos agora à parte que o David brilha. Ah, é? Os comentários. Ah, achei que era pra me falar de alguma coisa. O que estão dizendo aí, David? Tem bastante gente mandando mensagem aqui pra nós, inclusive vocês que estão chegando estão querendo mandar sua mensagem e ainda não conseguiram. É simples, né, Xandinho? Se inscreve no canal, ativa o sininho, espera 60 segundos, aí já pode comentar. Exatamente. Inclusive o Cadu já é inscrito e mandou mensagem aqui pra nós. Ah, grande Cadu. Boa noite, pessoal. Estou ansioso para aprender um pouco mais sobre história. É isso. Eu também não tô conseguindo entender muita coisa, mas bom, eu tô tentando. Eu juro. Eu espero que o Emanuel e eu estamos dando esclarecimento pro público, né? Muitos esclarecimentos. Se tiver alguma pergunta de vocês aí, pode passar na tela, David, que a gente vai tentar fazer o máximo para poder responder. Perfeito. É que, assim, na minha humilde opinião, história é muito difícil, cara. Eu acho que para você entender, existem diversas coisas ao redor. Então, uma coisa envolve a outra, principalmente nessa questão da guerra. E olha que a gente resumiu muito, hein? Então, imagina. Na escola eu só queria que resumisse tudo, mas acho que é por isso que eu não entendo muita coisa. Coisas de Família tá aqui, ó, mandando boa noite a todos. Foi um prazer ver Xandinho e mamãe hoje. Abraços. Beijos. Boa noite. Quem que é? A Lu! É, minha mãe. Agora vocês mudaram pra Coisas de Família. Olha que bonitinho, olha eu lá. Aqui tá bem distante, ai, que bonitinho. Eu, a minha filha, a minha cachorrinha, a minha mãe e minha irmã. Tá muito lindo. Família. Que legal. Família. Papai, mamãe, tio. É tipo isso. É que existe a Casos de Família, né? Que é lá que é só treta. Nós somos coisas de família. Claro que a gente também tem várias tretas, mas isso aí é outra coisa. A Francielen mandando aqui, ó. Boa noite. O Roberto Careta mandando boa noite família Denelli. Boa noite, grande Roberto. Para o melhor podcast com o meu amigo apresentador Xandinho e o mago do atraso, David. Tô por aqui, hein? Hoje você atrasou, David? Trazei. Se não atraso não é nós, né? Atrasar é a marca registrada. O Antônio Bozão mandando aqui... perdão, Bazão. Antônio Bazão mandando boa noite, Xandinho. Manda brasa aí, moleque. O Ricardo PMX.
Vamos nessa, Emanuel Cardoso. Confio em você, hein? Olha só, mandando mensagem aí pro Manuel também. Valeu. O Antônio mandando aqui, ó. Boa noite a todos por aí. Boa noite, Antônio. Boa noite. A Lúcia Brito mandando. Boa noite, família linda. Ah, tia Lúcia. Boa noite, tia Lúcia. O José Alves mandando boa noite, Xandinho. Seu Zé. Boa noite, seu Zé. A Lúcia mandando beijo, Xandinho. Beijo, tia Lúcia. E a Nércia Brito mandando aqui, ó. Boa noite, Xandinho. E sua turma, que Deus abençoe todos vocês. Amém, vó. O Ricardo Costa mandando boa noite também. Boa noite. O Antônio Bazão mandando caraca. Esse Emanuel é desenrolado mesmo, hein? Achei que manjava só de futebol, ó. Manja mais do que futebol, viu? Menina aqui é fera. O Pedro Filho Papai Pérez mandou: oi, sou o Pedro Pérez. Oi, Pedro Pérez. Manda salve, Manu. Mano. Salve. É isso. Salve, Salve. Pedro. Dando um salvão aí. A Elaine Camargo mandando boa noite. Boa noite. O Tarso Silva mandando... Tchauzinho. É palminha, na verdade. Essa é palminha. Tem uma mãozinha aqui atrás, aqui, ó. É uma palminha. A Duda Monese mandando cheguei. Essa é pra você. A Rádio Local Web mandando Emanuel é uma enciclopédia. Manja muito. Esse é o Thiago, o chefinho, mandando mensagem. Manja muito mesmo. Manja demais. A Juliana Pires mandando menino fera, olha só. A Duda Monese mandando oi, Ricardo. Oi. Que daí eles estão se conversando pelo chat, né? Aí começa a virar... São tudo colega de classe meu. O Pedro mandou um monte de coisa e apagou várias. A Duda falou, manda um salve pra mim, mano. Salve. Duda. Salve. Fala salve, Duda. Porque salve, Duda. Ela vai fazer um recorte e vai colocar nas redes sociais depois. Salve, Duda. O Ricardo mandando aqui, ó. Xandinho, lê o chat, pelo amor de Deus, olha só. Tá lido, né, Xandinho? Tá lido. Mas tá lido. É que ele mandou antes, né? A Lucélia Costa mandando oi, mano. Mandou aí, ó. Oi, mano. Salve. Manu, oi, Manu. Oi, Manu. A Duda mandando o salve, chorando, e chorou bastante. A Simone dos Santos mandando aqui, ó. Boa noite, amor da titia. Boa noite, tia Simone. Ela fica no salão dela de manicure e fica me assistindo. Obrigado pela audiência então, né, Xandinho? Muito obrigado. Mas é só o meu podcast que ela vê. E pra você ver, não é só ela. Então, se tá lá na televisão, tem mais gente assistindo. Então, por isso que a gente sempre conta um aparelho, né? Conectado. Então, dentro desse aparelho deve ter umas 5 pessoas lá dentro fazendo unha. Sim. Tá assistindo o Xandinho e acompanhando o Multiversando. O Márcio Cardoso mandando boa noite aqui. Boa noite. O Antônio mandou aqui, ó. Nossa, leves piadas. Segura aí, Daniele. Não entendi. Também não entendi. Daniele? Ele tá chapado. E o Santiago mandando oi, Manu, tudo bem? Oi. Aqui é o Arthur. Como é que você tá? Tô bem demais. Ninguém se fala na sala. Na sala já... Ou vai todo mundo falar, né? E o Ricardo tava doido aqui, falando, o Xandinho lê o chat. Pelo amor de Deus. Não sou eu que leio o chat. Não custa nada. Meu, é o David. É só ler. O Reinaldo Danchan mandando boa noite. Esse garoto vale ouro. Conhecimento tanto de futebol como história. Isso mesmo. É isso aí. E ainda mandou aqui, o Ricardo depois pediu de ler o chat, né? E aí a gente conseguiu ler o chat, ele mandou aqui, ó. E cata muito no gol. Goleirão. Beleza. Mandou. E aí o Reinaldo mandou, parabéns, Manu. E o Ricardo me falou, Manu, o Pelé parou a guerra? Precisamos falar sobre isso, porque somente um time no Brasil, no mundo, no planeta Terra, pôde parar uma guerra. Mas depois o Manu falar isso com mais calma. Eita, pega. Cadê? O Madeco. É Madeco? É Madeco, né? Madeco, vamos Madeco. Como foi a reabilitação da Alemanha depois disso? Se não me engano, foi com o Hitler, né? Então, sim, já vamos falar sobre isso. Então vamos terminar de ler aqui o chat para eles poderem falar um pouco mais sobre isso. O Ricardo mandou, Xandinho leu o chat. De novo! Xandinho, eu já li o chat. Leu o chat. Quero que o Manu mande um salve pra mim. Manda mais um, Manu. Salve, Ricardo, tudo bem? Agora sim, agora eu acho que ele ficou feliz.
E aí o Márcio Cardoso mandou, Daniele, kkk. Também, entendi. Aí ele mandou, kkkk, Denelli. Já tá acostumado. Já tá acostumado, kkkk. Aí o Antônio mandou aqui, ó, o Xandinho e Manuel, os caras estudaram junto essa história aí, hein? Verdade, estudaram junto essa história. Estão estudados. O Márcio Cardoso mandou, Manu e Xandinho gigantes. É verdade. O Ricardo mandou, Xandinho, vê minhas mensagens. Meu, esse cara tá querendo arrumar briga comigo? É muito da Aí velha. o Madeco mandou, a Segunda Guerra foi causada pela alta cobrança dos bancos principais e banco, aí me pegou. É Rothschild, eu acho que é isso. É isso aí. E taxas abusivas dos bancos. O mesmo que começou com Napoleão. Ou foi outra coisa e eu estou enganado? Fala agora. Pode falar. Fala agora. A Segunda Guerra Mundial teve como principal... Não foi antes dela que declarou ela, mas em 1929 a gente teve a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Que os Estados Unidos estavam declinando e aí começou a ter várias especulações na Bolsa de Valores. Só que quanto mais especulação, mais aumentava os preços e mais valorizava o dólar. E acabou que aconteceu o quê? As empresas faliram e tiveram que mandar seus empregados embora. Então, milhares de pessoas perderam seus empregos em minutos. E o que aconteceu depois, isso aí já era um fator. Depois, o que aconteceu? O Hitler, que é o que a gente falou, que é o que a gente falou, né, Xandinho? Que o Tratado de Versalhes terminou e começou a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Hitler descumpriu todas as medidas que a Alemanha tinha que obedecer do Tratado de Versalhes. Com isso, a França e a Inglaterra também declararam guerra e com isso estava declarada a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei como cabe tudo isso na cabeça tão pequena. A mente é gigantesca. Oh. Meu Deus. Ó, mas só pra terminar. A Gleiciano mandando aqui, ó. Boa noite. A Eliane Santos, vou falar rapidinho, tá? Boa noite, Xandinho. Estamos aqui em Guaratinguetá te assistindo. Ah, e está gostando de Guaratinguetá? Deve ser muito legal. A Paula Santos mandando, fala, Xandinho. Paulo Santos. Fala, Xandinho. Um beijo da sua turma de Guaratinguetá. Beijo, pessoal. E o Bruno Carvalho mandou boa noite, meu amigo Xandinho. Boa noite, Brunão. E o Ricardo. O Ricardo voltou. O Ricardo está de volta. Mandou mensagem novamente, mas dessa vez agradeceu. Aê, finalmente. Saiu do pé do Xandinho. Falou, Xandinho. Não, também do jeito que eu ameacei ele. Pronto, agora sim pode continuar. Bom, Emanuel, vamos lá. O que causou a Segunda Guerra? A crise da Bolsa de Valores de 1929, com a especulação de renda, diminuiu o dólar, e aí o dólar de... muitas empresas faliram, tiveram que mandar seus empregados embora, então milhares de pessoas perderam seu emprego em segundos. De um dia pro outro. E também, em 1939, o Hitler, que tinha assumido o cargo de chanceler da Alemanha, que é tipo um presidente da época, ele descumpriu a maioria das medidas do Tratado de Versalhes. Sim, ele passou por cima de tudo. Inclusive, tem até uma história em que eles foram lá fazer uma conversa entre 3 países, né? Eu não me lembro agora. Você se lembra do nome, O mano? eixo final? Não foi o eixo final. Caramba. Os 3 países que ele conversou? Sei. Foi Alemanha, Itália e Japão, que na Segunda Guerra formaram o eixo final. Então, mas essa reunião teve um nome. Qual era o nome dele? Qual era o nome dela? Reunião foda. Resumindo. Foi mal. Reunião. É porque o único tratado que eu lembro é o de Sokovia, que é dos Vingadores. Eu não consigo lembrar desse Meu, o David cismou com os Vingadores. Ele cismou, era Hitler chegando lá no... Eu cheguei da Segunda Guerra. Foi da Primeira e da Segunda Guerra, foi isso. Bom, mas eles quiseram assinar esse tratado, pelo que eu me lembro. Eu só não me lembro o nome da reunião, gente. Desculpa. Quando eu vou pesquisar agora e já passo pra você. É reunião... Isso. Reunião entre Alemanha, Japão e Itália, o eixo final. Pode continuar, gente. Silêncio. Que eles quiseram... Na verdade, acho que não foi essa. Foi uma reunião que o Hitler quis um país chamado Sudetas. Que o Hitler falou assim, olha...
se vocês me derem os Sudetas, eu vou ficar quietinho, eu vou seguir aqui os tratados. Mas isso já era um plano dele, não era? Conferência de Potsdam? Não, Conferência de Munique. Aí ajudei. Conferência de Munique. Agora lembrei. Entrei no jogo. Que, olha... Você lembra o que aconteceu nessa Conferência de Munique, Manuel? Lembro, eles acertaram o eixo final, mas... Foi em 1938, não foi? Foi, antes tá da vendo? Segunda Guerra. Foi. Ó, eu consigo até falar um pouco mais, tá? Foi um acordo que foi assinado entre as potências europeias, né? Que cedeu esse território, né? Tcheco, a Alemanha, né? Então foi uma medida assim que muitos consideraram até como uma tentativa de, apaziguamento, né? De Hitler. Eu sei, Tá eu tudo sei. no Google, só Lembrei, Xandinho. Lembrei o que você tá falando. Foi um tratado que eles acertaram quais terras eles iam tomar. E o Hitler começou a brincar de war na vida real. Ele anexou primeiro a Áustria, depois a Tchecoslováquia, que foi mais um presente da França e da Inglaterra para tentar apaziguar a guerra. E aí, quando ele invade a Polônia, aí, porque tipo, era guerra só verbal. Quando ele descumpre o Tratado de Versalhes, era só uma guerra ali. A gente tá brigado, mas ninguém vai tentar matar um ou outro aqui. Aí, quando ele invade a Polônia, aí acaba... Aí a Inglaterra entra com o pé na porta, a França entra com o pé na porta, e aí começa a parte triste de guerra. Inclusive, Xandinho, só pra gente continuar e parecer que eu tô sendo muito inteligente, que eu tô lendo aqui no Google, o Tratado de Versalhes foi em 1919, né? É que aconteceu. Aí houve essas outras, esses outros, né, que teve a conferência, né, que foi entre após a rendição da Alemanha, foi em 45. Essa Dia conferência que teve uma reunião ainda que foi uma realização entre a Alemanha discutindo a solução final, né, para a questão, enfim, outras questões aí foi em 1942 e o Acordo de Munique foi em 1938. Um ano antes de ser declarado guerra. Exatamente. Cheguei ao meu limite, ao meu teto, podem continuar. Oi, Manuel. Não sei mais nada. Manuel, teve, inclusive no final da Primeira Guerra, isso também é importante, no final da Primeira Guerra eles formaram meio que uma antecessora da ONU, não é? A Liga das Nações. Isso. Que era pra manter a paz, mas não manteve a paz. A Liga da Justiça também tentou e não conseguiu. Desculpa, gente, aqui veio quicando assim, ó. Então, eu parei. A Liga da Justiça, mulher. Essa Liga das Nações, ela meio que fazia vista grossa pra várias coisas que aconteciam, né? Exato, certo. Tipo assim, tamo aqui só de fachada, não vamos meter a mão em nada. Foi por conta deles que o Hitler... Eles fizeram vários tratados. Só que o Hitler não tava nem aí pra tratado. Exato. Ele passou por cima de tudo. Exato. Foi também esse tratado, quando ele passou por cima aí, mais países entrou na guerra. E foi um rolê. Ele desrespeitou qualquer tratado que era empunhado sobre a Alemanha. Porque ele tava com aquilo na cabeça de que a Alemanha era soberana. Inclusive, ele chegou ao poder... Manuel, me corrija se eu estiver errado. Fazendo um discurso racista, fazendo um discurso que ele era... são os arianos, a raça branca, a raça podre, não sei o quê. Sim, foi isso? Foi. Ele chegou ao poder com um golpe chamado Golpe da Cervejaria, que foi onde ele teve a ideia de chegar ao cargo da Alemanha. E quando ele chegou lá, ele entreteu a população alemã, porque ele começou a prometer porque a Alemanha estava falida, e ele começou a prometer avanços. E... com tudo que o Hitler fez, ele é um homem que não tem perdão. Mas, querendo ou não, ele foi importante para a história da Alemanha. Ele tirou a Alemanha do 0 e colocou lá nos 1000. Mas o que ele fez depois é injustificável. E como começou a Segunda Guerra efetivamente? Qual foi o estopim para ela? Tem 2 estopins de 2 países. Teve quando a Alemanha invadiu a Polônia, que aí entrou a Alemanha... França e Inglaterra, e lá do outro lado estava acontecendo uma guerra chamada Guerra Japo-Chinesa, que era entre Japão e China. Só que aí a China não entrou na Segunda Guerra. O Japão estava praticamente acabando com a China, porque eles eram muito mais fortes, e só que tinha um carinha do lado deles que muita gente não raciocina por conta da Terra ser redonda, mas tá pertinho ali pela circunferência da Terra, que é um cara chamado Estados Unidos. E aí eles estavam com medo dos Estados Unidos intervir. E os Estados Unidos, que estavam quase intervindo, cortaram o comércio de petróleo.
E numa guerra você corta, vou até fazer uma piada, você corta arma, você corta comida, você corta cachaça, mas você não corta o petróleo. E aí os japoneses tiveram a ideia... Verdade, muito bom isso. Tiveram a ideia de atacar a base de Pearl Harbor. E o que era o plano dos japoneses? 6 porta-aviões com 408 aviões e 408 aviões submarinos, dividido nesse número de 408, foram em direção a Pearl Harbor para atacar. O ataque, como eles sabiam que os Estados Unidos eram muito mais fortes que eles, teriam que ser um ataque muito rápido para não dar nem tempo de pensar. E foi dividido em 3 fases. Primeiro, atacar a base, ali os prédios onde ficavam os administradores. Depois, os porta-aviões, que os aviões estavam dentro deles. E depois, os barcos. E isso durou 90 minutos. E daí, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão e o eixo final. Tanto que os Estados Unidos era tão forte nessa época que o presidente japonês, imperador, falou uma seguinte frase pro povo: conseguimos uma vitória em Pearl Harbor, mas perdemos a guerra. Porque sabiam que os Estados Unidos entrando na guerra seria impossível de ter uma vitória. 90 minutos, David. Hoje, no mundo, até mesmo naquela época, os Estados Unidos continuam sendo ainda a maior potência em questão de guerras? Ele assumiu a potência mundial em 1919, que foi quando acabou a Primeira Guerra, porque ele entrou faltando um ano, então ele não teve grandes perdas. Chegou no final que você tá na janelinha ainda. E as europeias estavam em crise. Então ele ficou na potência até 1929, quando ele declinou por conta da crise, e depois nunca mais saiu de lá de cima, junto com a China e com a Rússia hoje em dia. Você vê, né, David? O negócio que ele demorou 90 minutos, causou uma guerra inteira. Pois é. E, Manuel, e quais eram os países do eixo e os aliados? Dos aliados era Inglaterra, França e Estados Unidos, e o eixo era Japão, Itália e Alemanha. Mas teve uma participação indireta que ajudou muito, que foi da União Soviética, que ajudou a aliança. Porque o Hitler assinou em 1941 um tratado de não agressão com Joseph Stalin. Só que quando ele sentiu o ego de ter conseguido dominar a Europa inteira e falar: vamos descumprir o tratado de não agressão? Terceiro tratado que Hitler descumpre. Meu Deus, tá pior que mentiroso. Aí ele invadiu a União Soviética. Só que a União Soviética tinha um aliado que, numa guerra, é ouro: o inverno russo, de menos 40 graus. Ou como eles chamam, o General Inverno. Exato. E o que eles foram fazendo? Como a União Soviética, a gente já viu o mapa mundi, né? O tamanho da Rússia. O que eles iam fazendo? Eles criaram uma lei, garantindo que as pessoas, depois daquilo, iam ganhar casa de novo. O que os soldados iam? Foram até a fronteira que fica pra Europa e foram o quê? Pega seus animais e seus filhos e vamos voltando pra trás, e vamos tacando fogo em tudo. E os alemães iam avançando e não tinha comida, porque o que eles esperavam? Quando a gente encontrar alguma fazenda vai ter animal, a gente mata os animais e come. Só que os soviéticos foram mais espertos e foram pegando animal e queimando os pés de fruta, os pés de verdura, então os alemães foram ficando sem abastecimento. Daí quando chegou no meio, acabou a comida, só que não dava mais pra voltar. Então a única solução seria avançar. E o Hitler, com todo o ego, foi: não, manda mais soldado pra União Soviética. Não, mas manda mais comida. Até que o ponto que ele ficou com 50 mil homens. E aí ele perdeu a guerra. Que estratégia, né, David? Que estratégia. Meu, estratégia do grego, estratégia. Do latim. Do latim, estrategos. Meu, mas você queimando toda a comida, ainda mais que os russos estavam acostumados com o inverno e os alemães não, aí... É que nem, por exemplo, você colocar um russo no calor aqui do Rio de Janeiro. Ele não vai... Ele vai morrer. Ele vai morrer de tanto calor. Traz o polar pra você ver. Traz o urso polar. O urso polar. Vai rolar. Exato. Do mesmo jeito que se leva um urso pardo pra Antártida, ele vai morrer também. Exatamente. E, Emanuel, quais foram os principais avanços na parte armamentista da Segunda Guerra? Foi criada a bomba atômica, né? Sim. Hiroshima e Nagasaki, a Little Boy, sim. Principalmente, que era a que mais causou estrago. O que mais? A substância que o Hitler usava no Holocausto. Eu esqueci o nome do componente químico agora. Cara, esse negócio do Holocausto, eu cheguei a ver vários documentários. Dói. É muito aterrorizante, cara. É muito aterrorizante. Como o cara teve uma capacidade de ter
uma cabeça pra fazer isso, sabe? Chega a ser... doentio, é um negócio que você não consegue... Sei lá, Ele não tem palavras. tem que ter uma frieza do caramba. Só em Auschwitz, que foi o principal campo de concentração, morreu 6 milhões de judeus. Então, e imagina, você, por exemplo, você tem uma cabeça podre pra isso, pra fazer, pra pensar, pra elaborar tudo isso. E você arrumar pessoas que comprem essa ideia. Esse é o pior. Sabe? Entendeu? Porque se você parar pra pensar, ele não colocou a mão em nada. Ele só ordenou. Quem fez isso foram os escravos. Quem ele tinha como um escravo ali dele. Que foram lá e fizeram realmente. E colocaram e achavam engraçado isso. É uma loucura, cara. Mas sabe por que eu acho que fizeram isso? Porque tinham medo dele. Tinham medo de dizer não pro cara e o cara... Tá bom, vou matar a tua família então. Não, mas tudo bem. Você acaba sendo... fazendo isso acontecer por conta que você quer salvar sua família. Mas coloca na balança. Sabe? Tenta colocar isso um pouco na balança. Cara, é difícil você... eu preciso proteger a minha família. Mas a minha família é o que eu tenho maior bem precioso. Só que, cara, eu tô matando 6 milhões de judeus. Só em um campo. Em um campo. 6 milhões de pessoas perderam a vida. Posso só contar uma curiosidade específica aqui da cidade? Claro. Caieiras teve a chance de conviver com um dos principais nazistas da Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Mengele. Ele era um médico nazista que morava em Auschwitz e o objetivo dele, olha como era a crueldade alemã, ele fazia experimentos com judeus, tipo, ver até onde um corpo humano consegue aguentar de dor, de queimadura, injetar gasolina no sangue. Cara, como tem cabeça pra isso, E ele veio aqui pra Caieiras. Ele morou aqui. Morreu? Graças a Deus. Graças a Deus. Não. Graças a Deus, vai embora. Mas ele teve... Vai lá. Ele teve algum filho ou algum parente? Deus me livre, pra quê? Não tem nenhum da família Mengele aqui no Brasil, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa. Mas que se saiba, não. Ô, Emanuel, você tem um número exato de quantos campos de concentração tinha? Nossa Senhora. Passa do 100. Passa do 100. Passa do 100. Campos de concentração da época? Meu palpite é que passa de 100. Quantos? Passa? Pra mais de 100, eu acho. Acho que uns 120 por aí. Será? Quanto? Deve ser. Mas imagina, vamos supor que sejam 120 campos. Em cada campo, vamos supor que cabiam umas 2.000 pessoas. É só fazer uma conta bem básica aí. Ia. Já foi gente pra caramba. Quanto você falou? 120. Eu falei que passa do 100. Passa do 100? É. Bom, não sei se tá certo, tá? Sei. Mas a Alemanha nazista construiu mais de 40 mil campos. 40 mil! É o que diz aqui, né? Nossa. Caramba. E vocês querem saber outra curiosidade interessante? Ô, Emanuel, o Hitler já tinha morrido quando foram lançadas as bombas atômicas, não foi? Que bombas? As bombas finais de Hiroshima e de Nagasaki. Já tinha, porque já tinha acontecido o famoso dia D, que foi o desembarque na Alemanha. Tanto que isso é um dos maiores mistérios da geopolítica, porque ninguém sabe o que ele fez. O corpo dele sumiu, porque não acharam ele embaixo da terra, não acharam ele cremado, não sabe se ele se matou, se ele fugiu. E porque eu acho que ele fez isso tanto por ego, porque ele viu o que aconteceu com o colega de eixo dele, o Mussolini, que era um fascista. Ele teve a cabeça dele arrancada e exposta na praça da Inglaterra. Então eu acho que ele ficou com medo de ser usado como troféu e tentou dar um fim no corpo dele mesmo. E do jeito que ele era meio doidinho da cabeça, né? Eu acho que ele até se jogou no mar. Nossa. Se tacou dentro de um buraco. Sim. David. Pois não. Acabou, né? Acabou. Sério? Já? Eu acho que vou pagar pro Thiago mais uma hora. Opa! Bom, gente. Verdade, você isso pro... Se não tivesse acho que a lição que tiramos aqui é: guerras são ruins. Guerras é o ponto mais baixo que a humanidade pode chegar. Não temos que fazer isso mais. E assim, as guerras estão aí para nos ensinar o que não fazer. Nos ensinar o
que uma pessoa, no caso do Hitler, tem mais pessoas como ele por aí. Com certeza tem. Não podemos deixar essas pessoas chegarem no poder. Temos que combater essas coisas com um amor e compaixão. Essa é minha mensagem final de hoje. Tenho amor e compaixão pelo próximo. Essa é a minha mensagem final. Emanuel, você tem alguma mensagem final? Tenho. Estou muito feliz pela oportunidade. Quero agradecer ao David, ao Xandinho e à família dele pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Tá pedindo de novo, mano. Vamos lá, vamos mostrar mais tarde. Vamos. Lê o chat, David, última vez. Peraí. Por favor. Por favor. Aí a Thaís Eliane aqui mandando também. Lê o chat, por favor. Davidinho, faz a boa e dá uma olhada aqui em nós, o Enzo. É o Enzo. Isso é o Enzo. É a cara do Enzo, mano. Pega, olha, meu Deus do céu. Tem que ler rápido, gente, porque bora. Tá em cima da hora. Vamos lá. A Gabi Tunigamer mandando aqui, ó. Boa noite, o Marcos Roberto mandando... Boa noite. Marcos. Mandou Marcos. Entendi, comentei sobre isso porque, pelo que eu sei, esse foi um dos motivos. Inclusive, a família, não falo-se ideia, era judia. O que casa muito bem com isso e ajudava com o financiamento de guerras das nações. A própria independência do Brasil teve um pé com esse banco aí. Eles são gigantes. Ou esse Madeco aqui, Madeco, sei lá. Ele é professor de história, ele gosta muito de história. A Nelita mandando parabéns, Manu, manja muito esse moleque. Beijos da tia. Obrigada, tia. Parabéns, Xandinho, pelo podcast, muito legal. Obrigado. Muito legal. O Luiz Ramos mandando aqui, ó. Salve, Xandinho. Salve. Abraço Salve. da galera do Perna Solidária, Suzano. Estamos te esperando no próximo domingo. Luiz! Para ser Grande conduzido. Luiz. Vai ser show. Manda um abraço pra gente. Ótimo. Luiz, a gente se vê no domingo. A Thaís Eliane mandando aqui, ó. Oi, Chupetinha. Aqui é o Garoto Globo. Passa, por favor. Manda salve, por favor. Salve. Manu Segundo. Sabe muito. Aí a Thaís mandou. Oi, Chupetinha. Aqui é o Garoto da Globo. Manda salve. Salve. O Anderson From mandou. Oi, cheguei. Chegou atrasado. Só. E a Thaís mandou aqui. Chupetinha. Foi muito PFFS. Fácil aprender, né? A Duda mandou. Foi Arion. O nome dele é Arion. Aí uma Deca mandou. Gás mostarda, se não me engano. Falando sobre, né, tudo aquele lugar. E aí o Ricardo mandou. É gás ketchup, tem? Esse gás ketchup tem? É a cara do Ricardo. Acho que não tem. Gente. A Duda mandou. Manuzinho, foi muito PFF fácil de aprender, né? Foi. A Thaís mandou. E o gás maionese? Eu acho que deve estar viajando na maionese. Deve estar, porque... Aí o Madeco mandou. KKKKKK, não. Eu errei. Não foi mostarda, não. Foi o... Isso aí. Zinklon B. Não faço ideia. E o Enzo mandou. E aí, Manu? E aí? E aí o Madeco mandou. E o Mengele trabalhou na Melhoramento. Foi mesmo? Trabalhou. Que legal. Trabalhando na Melhoramento. Foram vários que vieram de lá. Não sei se eles tiveram envolvimento com o partido nazista, né, no caso. Mas a família Weisflog era alemã. Olha só que coisa. Do Otto, o ex-flog? Otto, Walter, tem mais um também, né? Eles eram 3 irmãos, né? Se eu não me engano. Legal. O Madeco mandou aqui, ó. Tinham vários campos de concentração, mas nem todos eram de extermínio. E aí a Thaís mandou. Oi, Manuzinho. Aqui é o Garoto da Globo. Garoto Globo. Garoto Globo. Ele é o Garoto Globo. É Garoto Globo. Globo. Carioca. Salgado? Não, é porque ele é carioca, daí todo mundo na sala chama ele de Biscoito Globo. Manda salve, Biscoito por Globo. favor. Salve. E foi muito PFFS, fácil aprender, né? Aí ele mandou, o Madeco mandou ótimo podcast, parabéns aos envolvidos e um grande abraço. Olha só, Xandinho. Abraço. Gostou. Abraço. Aí o Ricardo mandou, Manu, volta nesse podcast. Podcasts. Que é muito importante. Aí o Thaís mandou, oi, Manuzinho. Aqui é o Garoto Globo. Ele tá deixando Manda bem. salve, por favor. Salve. E foi salve. muito PFFS aprender, fácil aprender.
E aí o Márcio Cardoso mandou. Parabéns, Xandinho. Acho que já estamos... Obrigado. Acho que já estamos atrasando demais. Eu acho que a Gabi nem chegou ainda. A Gabi chegou agora? Chegou. Oi, Gabi! Já estamos aí. O Madeco mandou aqui, ó. Não sou professor, sou só um amante desse assunto. Que legal, cara. Maravilha. Legal. Maravilha. Aí o Santiago mandou. Oi, Manu. Oi, Manu. Volta pro Bimbate. Tá fazendo uma revolução. Revolução. Aí a Thaís ficou feliz. Que na verdade é o Menino Globo. É o Menino Globo. Mandou, Globo. aê! Biscoito Globo. Boa, Manu! Manja muito. Biscoito Globo. E aí o Antônio mandou, muito bom, parabéns, Manu, Xandinho, família Denelli. E assim encerramos o nosso programa. Obrigado. Aê! Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem no chat, foi importantíssimo. E principalmente o Ricardo, né, que frisou bem, o Garoto Globo frisou bem que precisava. Emanuel. Eu. Só tenho uma pergunta pra você. Gostou, cara? Amei. E você não ficou tão nervoso, né? Imagina. Bom, novamente eu agradeço aos meus patrocinadores, agradeço você, Emanuel. Obrigado. Espero que a gente tenha mais conversas como essa. Agradeço também aos pais por terem trazido ele aqui. E agradeço a você, Manuel. Você Obrigado. é um... Eu tenho que agradecer. Não, você, cara, você é um crânio. Você é um crânio. Você junta sua mente com a minha, a gente vai longe. Então, a gente acha que tem que dar um pouco de aulinha de história para esses alunos. Não acha? Acho. Então é isso aí, gente. Grande beijão a todos. Um bom final de semana. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Tchau.